Tranquilinho? Boa noite, gente. Vamos lá, trabalhar um tiquinho. Nossa revisãozinha. Olha só. Eu tinha comentado com vocês hoje da gente mexer um pouquinho. Boa noite, né? Potenciação e radiação, né? Então vamos dar uma lembrada nessa parte de potenciação e radiação. 57 de simulado. Deixa eu ver a cara dela. Ah, sim. Sim. O simuladinho 2? Sim. A gente vê. Hã? Olhar todas as questões do simulado? Uai. Tá bom? Aí, Alexandre, tá joia? Oi, tá joia? E aí? É, né? Gente, olha só, vamos lá. Só pra gente poder... Em algum momento a gente usa esse processo aqui da potenciação. Por isso a minha preocupação da gente, nesses tópicos de revisão, a gente fazer uma revisãozinha das operações, né? A gente é habituado com as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Fato, a gente usa o tempo todo. Né? Dentro da equação, a gente tem aquela questão de operar, né? Tá um lado da igualdade, o outro lado da operação inversa. E aí, existe um grupo de operações que eu chamo de exponenciação, que seria o terceiro nível, digamos assim, das operações da matemática, né? Da aritmética. A potenciação, a radiação e o logaritmo. Fato. Potenciação, a gente costuma até caminhar tranquilo, ser menos trabalhoso. O que é uma potenciação? Uma síntese de uma multiplicação. Então, em vez de você fazer uma multiplicação 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, você só faz 2 elevado, por exemplo, a 5. Claro que você vai ter que fazer a multiplicação do mesmo jeito para chegar na resposta, tá? Mas a potenciação, ela sintetiza a multiplicação. Com o aprendizado da potenciação na formação, né, escolar, logo em seguida vocês aprenderam a radiação. O que é legal na radiação? Quando você tem os números exatos, quadrados perfeitos, cubos perfeitos, raiz quadrada exata, raiz cúbica exata, aí é confortável. Quando já não tem as raízes exatas, no simulado, por exemplo, essa questão era uma radiação, que você me pediu, a 57. A gente pode até fazê-la aqui mesmo. Aí o que acontece? Mas ali deu receitinha, deu um algoritmozinho para vocês poderem... Você só tem que respeitar aquela receitinha que está lá na questão. Do simulado 2 teve a questão 57 que trouxe uma radiação de algoritmo. Agora, sabe o que chama atenção? A dificuldade que muita gente tem nisso aqui, ó, logaritmo. Tipo, nunca aprendi na vida, não sei para que serve, se é de passar na cara, se é de comer. Então, ou seja, e logaritmo é apenas uma operação. Só que a gente vicia muito nessa história de operação inversa, operação inversa. A potenciação, ela não tem operação inversa, porque são 3 operações envolvidas. Tá? Então, quando você pega a potenciação, basicamente você tem um cara que a gente chama de base, um cara que a gente chama de expoente. Isso aqui não é 2 vezes 3, é o 2 multiplicado por ele mesmo a quantidade de vezes que o expoente manda. Se ele mandou 3 vezes, então eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Né? Por isso o resultado é 8. Só que aí este, né, processo é o que a gente chama de potenciação. Só que em determinados momentos eu vou ter a potência e eu vou ter o expoente. E aí eu quero saber quem é a base. Se eu tenho a potência 8 e eu tenho o expoente 3, quem é a base que trabalhou o processo? É daí que vem a operação de radiação. Tá? Então a gente lê aqui, raiz cúbica de 8. Então, ou seja, quanto, né, que tem que levar a 3 para gerar esse 8? É a radiação. Então a operação de radiação é isso. Uma estratégia legal é você fazer o chamado giro exponencial. Ó. 2 elevado a 3 é igual a 8. Ó, que vira isso aqui. Ó. Tá vendo? Então você... Radiação, que às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade, e tem.
Quando ela não é exata, principalmente, dá uma certa dificuldade. Se você faz o giro exponencial, você enxerga por potência. E enxergar por potência é a melhor estratégia, porque é a mais confortável para vocês. Só que isso aqui a gente aprende lá no Fundamental. Né? Lá no Fundamental 2, a gente que aprende essas operações de potenciação e radiação. No primeiro ano do ensino médio, num belo dia, no final do primeiro semestre, normalmente, a iluminada de matemática vira pra gente e fala assim: vou ensinar pra vocês uma operação nova, operação inversa de potenciação. Aí muita gente fala assim: já sei, é radiação, mas não é. Aí de repente coloca o nome assim, logaritmo. Aí o povo até surta. Entendeu? Logo depois de função, quando estuda função. Aí o que é o logaritmo? Tá? Você tem a potência, você tem a base. E a pergunta é, quem é o expoente? Por isso é uma terceira operação. Então, a construção seria o seguinte: se eu sei que a potência é 8, sei que a base é 2, quanto que eu tenho que elevar o 2 para encontrar a potência 8? E é o 3. Então, eu giro exponencial de novo. Ó, 2 elevado a 3 igual a 8. Então, o logaritmo é apenas o quê? Uma forma diferente de expressar a potenciação. Só que a gente não estuda dessa maneira. Entendeu? Então, o pessoal acha que é uma coisa assim, logaritmo meio que passa na vida da gente. Né? É coisas do tipo assim, num bimestre lá, ensina, aí você vê, por exemplo, normalmente muita gente não entende, não vou falar ninguém não, que sempre tem alguém que entende. Muita gente não entende, faz uma provinha, o pessoal cola, faz um trabalho coletivo lá, passou o bimestre, na hora que volta de algum recesso, por exemplo, o que a gente está fazendo? Logaritmo, então vamos passar. Aí o pessoal, tipo assim, passou na minha vida esse negócio, logaritmo. E às vezes a gente acha que é super difícil, não é. Não é. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Para o nosso caso, a potenciação ela tem importância, a radiação menos importância, mas em algum momento ela pode ser necessária para a gente, porque a gente tem as expressões. O logaritmo ele é pouco usado no nosso caso. Tá? Quando que a gente poderia usar a questão logarítmica? Quando a gente tem a questão da função, porque lá no edital ele fala de função. E vai falar de função exponencial e função logarítmica. E aí você tem que ter essa base, né, para entender o que é. Então a gente começa a nossa análise por meio da potenciação. Alguma pergunta? Dúvida? Recursos? Até agora? Não? Tranquilo? Todo mundo fez o simuladinho 2? Acertaram tudo? Eu não sei como é colocar a sequência, eu tenho que ver. Combinação. Combinação. Eram 3 combinações. Aí você multiplicava o resultado das 3 no final. Eram 3 combinações. Era exatamente essa matéria que a gente viu na última aula. Na realidade, a gente começou a probabilidade. Né? Depois nós vamos dar uma olhadinha aqui. É a 57 que você pediu para mexer, né? Depois nós vamos mexer em algumas delas também. Sim. Vamos começar aqui com a potenciação. Hoje eu trouxe um tópico mais confortável para vocês, tá? PA e PG. Para todo mundo. É só somar e subtrair, multiplicar e dividir. E aí, João?
Bom, então vamos lá. Dentro da potenciação, você tem A elevado a BX, os elementos A gente chama de base, B é o expoente e o X é o resultado da operação, que é a potência, tá? Que é a potência, por isso é chamado de potenciação. Existem algumas definições que a gente tem que guardar, tá? Para facilitar a nossa vida, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. É igual a 1. Não é zero. Essa é uma tendência de erro, tá? Ah, todo número elevado a zero é zero. Não, é 1. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê, mas, tá? Todo número elevado a zero é 1. Não me interessa o número. Elevou a zero é 1. Aí o zero elevado a zero, 1, pela convenção. Por causa da convenção do todo número elevado a zero. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, porque o expoente, ele fala quantas vezes você usa a base. Se é expoente 1, quer dizer que eu vou usar a base uma vez só. Acabou. Outro que é bom guardar, mas daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Todo número elevado a expoente negativo, é inverso da base. Então, A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver porquê. Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai guardar. Tá? Mas, por exemplo, se for A elevado a menos 2, então é 1 sobre A elevado a 2. Você faz a potência invertendo a base. Sempre. Né? O expoente negativo. E aí você tem A elevado a meio, fração, decimal. Lembrar que decimal é fração. Né? É a mesma coisa que raiz de A. Por quê? Isso aqui na realidade, ó, esse 1 está aqui dentro e esse 2 está aqui fora. O índice de raiz. Tá? Então, às vezes acontece sim de você ter uma potência, uma expressão que coloca um expoente em forma de decimal, em forma de fração. Então, vou dar uma ilustração. De repente, você aparece uma coisa assim para vocês ó, na hora da prova ou em algum exercício. 4 elevado a 0,5. O que você tem que enxergar isso aqui? Que isso aqui é 4 elevado a meio, porque 0,5 é meio, e que isso aqui é a raiz quadrada de 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? 2, acabou. Então você vai perceber que não é complicado, só que você tem que lembrar que isso aqui representa a radiciação. Tá? Então o processo, né, que você associa a potenciação com a radiciação dentro do mecanismo. Vou de novo. 4 elevado a 0,5. 0,5 é meio. Então 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Um exercício elevado que te traz isso, ó, 4 elevado a meio. Aí você tem que lembrar que meio, 0,5 é meio. E aí você tem que usar a definição de potenciação. Então você tem, todo expoente fração é radiciação. Se eu tenho algo do tipo, por exemplo, né, 8 elevado a 1/3. Que potência que é essa, na verdade? Raiz cúbica de 8, ó. Raiz cúbica de 8, ó. O 1 vem lá para dentro e o 3 aqui para fora. Tá? E aí vai ser quanto? 2. Porque 2 elevado a 3 é 8. Tá? Por isso que quando é usado esse mecanismo nas provas, são sempre o quê? Raízes exatas, inclusive. Né? Que tem os quadrados perfeitos, cubos perfeitos, enésimos perfeitos. Então essas 4 definições importantes. Aí entra o campo das propriedades. Né? A primeira propriedade, a mais usada, uma das mais usadas é produto de potência de mesma base. Então, A elevado a M vezes A elevado a N. O que a propriedade ensina pra gente? Que a gente conserva a base e soma os expoentes. Tá? Bom, provando a veracidade disso, imagina que você faça o seguinte, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. A propriedade mostra pra gente que a gente vai ter, conserva a base, soma os expoentes. Então, conserva o 2 e soma 3 e 2. Então, vai ser 2 elevado a 5. E quanto que é 2 elevado a 5, gente? Essa é a parte de vocês. Eu deixo a parte fácil para vocês. 32. Isso mesmo, 32. 25 seria 5 elevado a 2. Tá? Aí você tem lá 32. Provando a verdade disso. Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Quanto que é 2 elevado a 2? 4. E quanto que é 8 vezes 4? 32. A base tem que ser igual. Para aplicar, se a base for diferente, o expoente tem que ser igual. Aí é colocar em evidência que a gente fala. Tá? Bom, outra propriedade muito usada, divisão de potências de mesma base. Então a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Lembrar que na multiplicação você soma, na divisão você subtrai.
Então aqui, se você opera, por exemplo, né, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Pela propriedade, então a gente teria 2 elevado a 3 menos 2. Então vai ser 2 elevado a 1, que vai ser o próprio 2. O 2 elevado a 3 na realidade é o 8. O 2 elevado a 2 é 4. E quanto que é 8 dividido por 4? 2. Então comprova a propriedade. Então você vai comprovando as propriedades numa boa. Por que que todo número elevado a 0 é igual a 1? É por essa propriedade que você prova isso. Imagina que você tem a seguinte situação. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Aí o que vai gerar aqui pela propriedade? 2 elevado a 3 menos 3, não é isso? Porque a divisão de potências, né, conserva a base e subtrai os expoentes. E quanto que é 3 menos 3? 0. E aí a gente, pela definição, viu que é 1. Agora, matematicamente falando, por quê? 2 elevado a 3 é quanto? 8. Dividido pelo próprio 8. E quanto que é todo número dividido por ele mesmo? 1. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1. Porque ele é consequência de uma divisão de duas potências iguais. Tá? Isso é a parte que a Globo não mostra. Né? A pessoa, às vezes, quando vai estudar, decora as coisas sem entender por quê. Tá? Esse é um problema que a gente tem na matemática. E essa história do negativo é por causa dessa propriedade também. Você pega, por exemplo, 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 3. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então você vai ter 2 elevado a menos 1. Pela definição, ó, 1 sobre 2. De onde que veio isso? Porque aqui eu tenho 2 elevado a 2, 4, dividido 2 elevado a 3, 8. Ó. Então, na realidade, você tem 4 dividido por 8, ó, 4 sobre 8. Você pode simplificar essa fração? Pode. Divide por 2 vai dar 2 quartos. Dividir de novo vai ser quem? Meio. É por isso que todo número elevado a negativo, você inverte a base. Ele é fruto de uma divisão de potências, onde o primeiro é menor que o segundo. É daí que vem as aplicações. 0,5 que é meio. Se você faz a divisão, ó, 4 dividido por 8 é 0,5. 0,5 é meio. Sim, sim. Ok? Aí nós temos, né? Ah, mas e se as bases forem diferentes? Se as bases forem diferentes, para ser uma propriedade, o expoente tem que ser igual. Então aqui a gente tem a elevado a m vezes b elevado a m. Beleza. As bases são iguais, mas o expoente é igual. Aqui é só colocar em evidência. Então você pode colocar o parênteses a vezes b elevado a m. Não é n não. Chamei um n ali, ó, peraí. Olha se vocês colocaram mais uma perninha aí. Se não colocou, coloca. É m, tá? Não vamos mexer no expoente, não. Então, a vezes b em parêntese elevado a m. Vocês vão perceber que às vezes numa expressão, e acontece, dele vir assim e você às vezes tem que abrir assim primeiro. Só pode fazer isso com multiplicação e divisão. Soma e subtração não. Soma e subtração entra em outra área de conhecimento, que são os produtos notáveis. Tá? A divisão é a mesma coisa. A elevado a m que divide b elevado a m. Então quer dizer que eu tenho bases diferentes, mas mesmo expoente. Então a dividido por b em parêntese elevado a m. É como se você pensasse, esse m está sendo distribuído para os dois. Ó. Tá? Então, aí você pode fazer assim. Por quê? Tanto faz você resolver aqui e resolver fora. Tá? Igual se a gente pega aqui, por exemplo. Ó, 2 elevado, né, a 2 vezes 3 elevado a 2, por exemplo. Vou fazer com números menores. Pela propriedade, a gente está vendo que seria 2 vezes 3 elevado a 2. Ó. E aí 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Pela propriedade, 2 elevado a 2, 4. Vezes 3 elevado a 2, 9. E quanto que é 4 vezes 9? 36 do mesmo jeito. Então, os caminhos que você tem para poder aplicar, tá, são realmente observados, que vão ser usados. Oi. Pode ser algébrico. Por exemplo, a gente tem a função exponencial e a função logarítmica, que na realidade é uma representação gráfica. A gente tem que entender que a propriedade pode ser usada ali, naquela função, no estudo da função, por exemplo. Tá? Direto, para mostrar.
Sim. Sim. Eu gosto muito de dinheiro, por exemplo, então eu transformo tudo em dinheiro. Sim. Se você substituir as letras por algum número, nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado quando você faz substituição por número, porque tem exercícios que você tem que tomar cuidado, que com o positivo vai dar um resultado, com o negativo vai dar outro resultado. E se for zero, ainda é um terceiro resultado. Então só ter cuidado com isso. Tendo cuidado com isso. Mas é isso mesmo. Vocês repararam que, por exemplo, quando eu faço soma, subtração, quando eu faço potenciação, eu penso sempre no dinheiro, porque o dinheiro é mais fácil de manusear, porque o dinheiro é o nosso cotidiano. Tempo, dinheiro são coisas cotidianas nossas. E sim, né, facilita, tá? Um outro aqui, ó. A elevado a m em parênteses elevado a n. A propriedade aqui ensina pra gente que a gente consegue, isso aqui a gente chama de potência de potência. Então o que que você tem? Conserva a base e multiplica os expoentes. Tá? Foi diferente desse aqui. A gente conservou a base e somou os expoentes. Então aqui, por exemplo, ó, se você pega uma ilustração do tipo 2 elevado a 3 em parênteses elevado a 2. Então eu conservo a base 2, multiplico os expoentes. 3 vezes 2. Então eu vou ter 2 elevado a 6. E quanto que é 2 elevado a 6? Se 5 era 32 vezes 2, 64. 64. Agora, se eu quiser fazer aqui dentro primeiro, ó, 2 elevado a 3 é quanto? 8. E quanto que é 8 ao quadrado? 64. Tá? Então, continua sendo do mesmo jeito. Qual que é o perigo? É muito raro de aparecer. A gente chama de contrapropriedade. A elevado a m elevado a n, sem parênteses, sem colchete, sem nada. Isso aqui já não é potência de potência. Isso aqui é potência do expoente. A está sendo elevado a uma potência. É como se você enxergasse o parêntese aqui, ó. Então, primeiro você tem que resolver aqui em cima, depois é que você resolve embaixo. Esse aqui, você vai de baixo para cima. Esse aqui é de cima para baixo, ó. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se você fizer 2 elevado a 3 e esse 3 elevado a 2. Vou usar os mesmos números. Só que eu não faço 2 elevado a 3 primeiro. Eu tenho que fazer o quê? 3 elevado a 2. E quanto que é 3 elevado a 2? 9. E aí quanto que é 2 elevado a 9? Não é a mesma coisa que 2 elevado a 6, tá vendo? 512. Mas assim... Tá vendo como é que é diferente? São situações diferentes de aplicação. Então lembrar que a potenciação, ela será sempre importante porque ela, no meio do percurso nosso, por exemplo, a gente vai ter lei de segundo grau. Cai em potência às vezes. Né? Se você precisar de usar Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau para achar raízes, por exemplo. Vai ter, por exemplo, função. Se precisar vértice de função, máximo, mínimo. Né? Zeros da função, porque a gente não chama de raiz da função, é zeros da função. Então, ou seja, você usa às vezes a potenciação. Tá? A própria PA e PG, a PA não, mas a PG necessariamente, a progressão geométrica é potência. Né? Então, para você evoluir, é potência. E no estudo de função, que vai ser objeto nosso de estudo, vocês vão perceber que tem uma diferença grande quando você tem algo assim, quando você tem algo assim. Isso aqui é linear, ó, primeiro grau. Isso aqui já é exponencial. Ó. Tá vendo? Então isso aqui seria um gráfico de PA. Isso aqui já é um gráfico de PG. Ó. Aí é aquilo que eu falo. Se a gente leva para o dinheiro, isso aqui é a matemática financeira simples. Isso aqui é matemática composta. Juros sobre juros, exatamente. Os montantes compostos. Isso mesmo. Ok aqui? Ok? Pode tirar a foto aí, gente. Gente, olha só. Na radiciação, o que nós vamos lembrar aqui? Que pode ser importante pra gente. Não é algo tão, mas tem o quê? A questão dos quadrados perfeitos, só que eles têm a raiz quadrada exata. Então, 1, 4, 9, as raízes quadradas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, infinitamente.
Os cubos perfeitos são aqueles que têm a raiz cúbica exata, né? Então, 1, por exemplo, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é o 2, raiz cúbica de 27, 3. Por quê? 2 elevado a 3 é 8, 3 elevado a 3 é 27, 4 elevado a 3 é 64. Eu chamo a atenção do 64. Em prova de concurso, a gente gosta muito do 64. Por quê? Porque ele tem raiz quadrada, ele tem raiz cúbica e ele ainda tem raiz sexta. Porque ele é 2 elevado a 6. Tá? Ele é 8 elevado a 2, ele é 4 elevado a 3 e ele é 2 elevado a 6. Ele é muito usado, a gente gosta muito do 64 para montar provas. E aí continua, né? 5 ao cubo, 6 ao cubo. Hoje, para se resolver uma radiciação, basta você fazer a chamada fatoração. O que é isso? Decompõe em fatores primos. Então vamos supor que a questão provoque vocês assim, ó. A raiz quadrada de 1024. Dá a impressão que você vai ter que meio que adivinhar um número. Tem nada de adivinhação, é matemática. Então o processo hoje ele é feito assim, ó. Você pega o 1024 e decompõe. Tá? Aí você tem... Oi? É como se fosse a decomposição para o MMC. Só que como é um número só. Entendeu? Então você tem lá por 2, 512... Lembra aqui que você vem, ó, da esquerda para a direita, ó, 10 dividido por 2, 5, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Para não se perder quando são números maiores. Par divide de novo por 2, ó. 5 dividido por 2, 2, sobra 1, 11 dividido por 2, 5, 12 dividido por 2, 6, ó. Tá vendo? É sempre da esquerda para a direita as divisões. Novamente por 2, 1, 2 e 8, ó. Tá? 2 dividido 2, 1. 5 dividido 2, 2. Sobra 1. 16 dividido por 2, 8. De novo por 2. 12 por 2, 6. E 4. Aqui agora é a quebra simples, ó. 32. 16. 8. 4. 2. E vai. Aí nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quero raiz quadrada, eu quero quadrados perfeitos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu tenho 5 vezes o 2 elevado a 2, tá vendo? O que foi, Alexandre? Então isso aqui... 2 elevado a 10... que seria exatamente, ó, bem passo a passo, ó. 2 elevado a 2, vezes 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 2 elevado a 2. Cada um deles não vai sair da raiz? Então, eu vou ter lá, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 2 elevado a 5, que é igual a 32. No final das contas, a raiz quadrada de 1024, 32. Se você já decompõe, você enxerga aqui, ó. 2, 4, 6, né? Aí 2 vezes 2, 4 vezes 8, 16, 32. Você já fecha aqui. Mas é a decomposição. Qual? Cada um desse sai da raiz, ó. É como se você pensasse assim. Raiz de 2 a 2 vezes raiz de 2 a 2 vezes... Tá vendo? Cada um deles, ó. E é aquele esquema que você simplifiquei, tá vendo? E aí você vai tirando os dois de cena. Tá? Vamos parar aqui? Vamos lá. Dá aquela voltinha rápida.